estamos começando mais uma aula de matemática. Aqui é a professora Ana Lúcia e hoje é o dia 1º de maio, estamos iniciando mais um mês. Que nesse mês nós venhamos ter mais confiança e esperança que tudo isso que a gente está passando vai se resolver e logo mais nós estaremos juntinhos, tá bom? Então vamos começar a nossa aula, trabalhando com tabelas de dupla entrada e gráficos, nas páginas 57 e 50, tá bom? Então, nessas duas páginas, nós precisamos colocar a data do dia 1/5, dia 1º de maio, tá bom? Nas páginas 57 e 58. Então, vamos lá começar a nossa aula. Vamos observar a seguinte situação aí na página 57. A escola que Janaína estuda promoveu um campeonato de futebol de salão feminino. Veja os times que estão na final do campeonato. Então, a gente tem que a Janaína e a Gabriela foram as que mais fizeram gols em todas as partidas, tá bom? Nós vamos ver na tabela aí da página seguinte quantos gols as meninas marcaram em cada partida desse campeonato antes da partida final, tá bom? Vamos lá, a página 58 nós temos uma tabela. Aí nós vamos observar que a tabela tem o título Gols Marcados. Vamos ver também que essa tabela está dividida em partidas, que aí nós temos primeira, segunda, terceira, quarta e o total. E aí nós temos também aqui que a quantidade de gols está dividida entre Janaína e Gabriela. Lembrando que foram elas as que marcaram mais gols de cada equipe, tá bom? E aí nós vamos observar que na primeira partida a Janaína marcou 4 gols, Gabriela 3. Segunda partida, Janaína 3 gols, Gabriela 3. Na terceira partida, a Janaína marcou 2, a Gabriela marcou 4. Na quarta partida, a Janaína marcou 3 e a Gabriela marcou 2. E no total a gente tem que as duas marcaram a mesma quantidade de pontos. Agora nós vamos ver que essas mesmas informações que nós temos nessa tabela, nós podemos também aplicar em gráfico de colunas, tá bom? E aí nós vamos ver aqui que um gráfico ele é composto por um eixo, tá bom? Vertical, em pé, e o eixo horizontal, o deitado. O deitado tem as partidas, primeira, segunda, terceira e quarta, e o em pé, que é o vertical, temos a quantidade de gols. Aqui a gente tem a cor da Janaína é azul, então todas essas barrinhas azul é a Janaína e as barrinhas vermelhas são os gols da Gabriela, tá bom? Aí a gente vai ver a seguinte situação. De acordo com as informações da tabela e do gráfico, a gente pode observar que na primeira partida a Janaína marcou um gol a mais do que a Gabriela. A gente vê que a Janaína marcou 4 e a Gabriela marcou 3. Aqui é a mesma forma, 3 Janaína, 4 Janaína e 3 a Gabriela. Segundo pontinho. Na segunda partida, Janaína e Gabriela marcaram a mesma quantidade de gols. Nós vamos ver aqui, segunda, 3 gols e 3 gols. Olhando na tabela, no gráfico, a gente vê também mesma quantidade, igualzinho, 3. Na terceira partida, Gabriela marcou 2 gols a mais do que Janaína. Gabriela marcou 2 gols a mais do que Janaína. Gabriela marcou 4, a Janaína marcou 2. E nós vamos observar aqui 4 da Gabriela e 2 da Janaína. E aí na quarta partida, a Janaína marcou 1 gol a mais do que Gabriela. A gente vê que a Janaína marcou 3 e a Gabriela marcou 2. Observando aqui a mesma coisa, 3 e 2. E no total nós temos que as duas marcaram a mesma quantidade de pontos. Nós realizamos, a leitura de alguns dados da nossa tabela e do nosso gráfico. Lembrando que nós conseguimos expressar informações tanto em tabela como em gráficos, tá bom? Concluindo a nossa aula de hoje,
nós observamos a diferença de pontos da Gabriela e da Janaína, e no final a gente observou, né, que as duas marcaram a mesma quantidade de pontos. Nós estamos trabalhando com quantidades, então deve-se ter bastante observação da quantidade de acontecimentos, né? Nesse caso aí foi das partidas, dos gols, e mais pra frente a gente vai ver outros exemplos pra gente realizar, tá bom? Na próxima aula a gente vai realizar algumas atividades desse novo conteúdo, aplicar os conceitos que foram explicados na aula de hoje. Hoje nós realizamos a leitura, né, de tabela e gráficos, tá bom? E é isso, gente. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, tá bom? Tchau, tchau! Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Gisneide, professora de Geografia. Bem, olha lá, vamos lá. Hoje, como de praxe, né, nós tínhamos aula de quê? Geografia, sexta-feira, mas a gente vai dar uma mudada, ok? Nós vamos aí complementar a nossa aula de História. Bem, Geografia a gente já deu uma finalizada aí nos nossos conteúdos, não é verdade? E aí a gente vai seguir com História. Então hoje, peguem o livro de História de vocês, coloquem a data de hoje, 1º/5/2020, começando o mês aí, ok? E aí a gente vai seguir com o nosso conteúdo de História. Bom, nós falamos um pouquinho sobre as características, né, das cidades, da diversidade de pessoas, certo? E as primeiras cidades do Brasil. Bora lá! Então, como a gente sabe que a construção do nosso país foi feita por diversas pessoas de diferentes locais, não é verdade? Vamos aí conhecer quais foram essas cidades aí. Bora lá! Olha só! As primeiras cidades do Brasil. Pontuei algumas características para vocês. Os povos indígenas, eles foram os primeiros habitantes do território que atualmente forma o Brasil. Então, antes da chegada dos colonizadores, quem já habitava nossas terras? Os indígenas, na verdade. Quando os portugueses, eles chegaram ao Brasil há 500 anos, eles fundaram povoados e vilas. Quando eles chegaram no nosso território, eles começaram a criar o quê? Povoados, pequenas cidades e pequenas vilas, porque eles queriam explorar as nossas terras e aí começaram também a colonizar. São Vicente foi a primeira vila fundada pelos portugueses, olha aí, então foi a primeira vila habitada por moradores, certo? As primeiras cidades surgiram no litoral. Salvador foi a primeira delas. Então, quando eu pontuei lá, São Vicente, ela foi a primeira vila, né? Teve um povoado ali, mas a primeira cidade foi Salvador, certo? Foi Salvador. Diferentes cidades brasileiras. Com a questão da diversidade de pessoas, né? As cidades, elas foram sendo construídas, mas de maneira igual. Existem, as cidades, elas são todas do mesmo tamanho? Sabemos que não, que as cidades, elas não são do mesmo tamanho, né? Tem suas diferenciações, olha só. Além de Salvador, outras cidades foram fundadas, como Rio de Janeiro, São Vicente, Cananéia, Natal e São Francisco do Sul. Foram uma das primeiras cidades construídas. Essas cidades, elas foram colonizadas pelos europeus a princípio, né, com suas diferenciações. Com o passar do tempo, a população ela aumentou, as cidades cresceram e outras foram sendo criadas. Nos dias atuais, existem milhares de cidades no Brasil, cada uma delas com suas histórias e características próprias, não é verdade? Por exemplo, vamos dizer o nosso estado, Rondônia.
a mesma construção, né? As pessoas chegaram aqui pelos mesmos motivos que chegaram na cidade de São Paulo? Não, cada uma delas foram construídas com uma história, de uma maneira diferente, não é verdade? E é isso aí, olha só, fiz a imagem, né? Apresentei a imagem para vocês, certo? E é isso que eu quero que vocês façam em casa, olha só. Você vai pesquisar a história do nome de uma cidade e responder as perguntas no caderno, olha só. Pegou as perguntas e colocou no caderno. A. Por que a cidade recebeu esse nome? B. Qual o significado desse nome? A letra C. Há comemorações no dia da fundação da cidade? Se sim, faça um desenho ou cole uma foto referente a essas comemorações. Como assim, professora? O que acontece nesse dia? Você pode pegar essa data comemorativa e desenhar, né? Vai ler o que acontece nesse dia e vai desenhar ou pegar uma foto e colar no seu caderno, ok? Então, como atividade para casa, vai ficar isso daí no seu caderno de história, não esqueçam, ok? Então, boa atividade, boa aula e até a próxima! Olá, turma do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Tudo certo! Estamos aqui para mais uma aula em casa. Conseguiram desenvolver a atividade da semana passada? Da leitura dramática que nós trabalhamos? Todo mundo conseguiu ler? Bom, a peça teatral com sua família, com seus coleguinhas, com seus irmãozinhos aí na sua casa? Muito bem! Na aula de hoje, a aula correspondente do dia 1º/5, a gente vai falar de... Vamos começar? O trem do tempo. Quem lembra do trem do tempo? Será que a gente consegue voltar no tempo? Para que o tempo serve na nossa vida? O tempo serve para controlar a nossa vida diária. Nós temos tempo para dormir, para acordar, nós temos o horário de passear, o horário de estudar, o horário de brincar, né? Então, nosso dia a dia é controlado pelo tempo. O tempo serve para organizar a nossa vida diária, né? Nossas dimensões, o que a gente tem para fazer, para organizar todo o nosso dia a dia. Para isso, a gente utiliza o tempo. Mas a gente consegue parar o tempo? Deixar o tempo pausado? Será que a gente consegue? Ou como a gente consegue voltar no tempo? Será que há possibilidade de voltar no tempo? Muitos de vocês estão pensando na máquina do tempo, né? De ir para o futuro, voltar para o passado. Mas a gente consegue voltar no tempo através das nossas memórias, das nossas lembranças, né? Tudo aqui, a gente tem lembranças, todas as nossas lembranças estão registradas aqui, ó, no nosso cérebro, da nossa memória. E a gente consegue lembrar do que aconteceu na nossa vida para tentar voltar no tempo, certo? Olha só essa imagem, uma linda criança aqui, sentada, relembrando fatos ocorrentes na sua vida. Assim ela está fazendo o quê? Voltando no tempo, né? Relembrando as suas memórias, aquilo que está registrado aqui, ó, na sua memória. Algo bom que aconteceu com a família, algo de um livro, de uma brincadeira, de algo muito legal que aconteceu nela uns dias atrás, um momento atrás, né? Eu sei que o papai e a mamãe que está acompanhando essa aula com você também tem muitas memórias guardadas na sua mente, né? Algo muito legal que aconteceu com a família, algo de quando ele era criança, ou algo que marcou muito a sua história de vida. Tudo isso está registrado aqui, ó, na nossa memória. E esse registro na nossa memória é uma forma de a gente voltar um pouquinho no tempo, tá? Lembrando, recordando aquilo que aconteceu, tá? As nossas lembranças também servem para a gente desenvolver uma parte dentro da arte que chama-se argumento. O argumento
é um texto curto de teatro que apresenta um pequeno enredo, ou seja, a montagem de um enredo para montar uma peça teatral. Né? Nós temos aqui um pequeno texto teatral chamado A Dona Baratinha, né? Com alguns personagens, o gato, a Dona Baratinha e o narrador. Nesse contexto, trabalhando algo que a gente já viu dentro da sala de aula, né? O diálogo e a rúbrica. Olha o gato falando: eu quero me casar com a senhora, a Dona Baratinha. Aí a Dona Baratinha: então, gato, mostre-me como é a sua voz. Olha só aqui uma rúbrica. O gato mia bem forte. Aí o gato faz o quê? Miau, miau, miau. Vamos lá. Esse pequeno texto é uma representação de um argumento, ou seja, texto breve que foi feito para relembrar e para escrever o enredo da peça teatral. Então, toda essa questão de voltar no tempo serve para a gente construir memórias para escrever um texto que pode ser ensinado em uma forma de teatro, certo? Então, vamos treinar? Vamos tentar lembrar aí o trem do tempo, vamos falar de argumento? De qual atividade, de qual momento da sua infância você não quer esquecer nunca? Desse tempo que você já viveu, o que você quer guardar na sua memória e não quer esquecer nunca? Registra aí no seu caderninho de arte. Vai lá, registra aí: eu não quero esquecer deste momento, quero que ele fique guardado, armazenado aqui na sua memória. Peça ajuda do seu papai e da sua mamãe para relembrar um pouquinho de quando você era mais novo, quando você tinha lá os seus 5, os seus 6, os seus 4, os seus 3 anos, para relembrar um pouquinho das suas memórias, tá? Seus melhores momentos da vida, e registra aí no seu caderno. Pode ser em forma de texto, pode ser em forma de desenho, mas eu quero que você registre a sua memória, junto com a ajuda do papai, junto com a ajuda da mamãe, aí no seu caderninho do livro de artes, tá? Essa é uma forma de a gente trabalhar a questão de voltar no tempo, certo? Então, desenvolva a atividade com excelência, desenhe as suas memórias, escreva as suas memórias, e eu estou torcendo para que tudo isso acabe logo e a gente consiga se encontrar aqui, novamente, na sala de aula, para mais uma aula de artes. Beijos e abraços e tchau, tchau! Olá, crianças! Olha a professora Gorete aqui, morrendo de saudade de vocês, tá? Então, eu sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências para o 3º ano, aula do dia 1º/5/2020. Então, meninos, nós vamos fazer uma revisãozinha novamente aí, na página 6, falando sobre a locomoção dos animais, que diz assim, que os animais estão adaptados ao habitat em que vive e apresentam diferentes formas de locomoção. Então, eles estão adaptados ao local onde ele vive, mas eles têm, os animais, várias formas de se locomover. Cada um tem um jeito de se locomover, né? Então, nós vamos lá. As características dos animais, da locomoção dos animais, são essas aqui, ó. Eles podem nadar, andar, correr, saltar, voar ou rastejar, né? Então, aqui nós temos vários animais. E nós, seres humanos, nós fazemos o quê? Nós rastejamos, pulamos, como é que nós nos locomovemos? Você responde, você sabe. Então, vamos lá. Tem uma atividade para você, que você vai copiar no seu caderno essas atividades e vai responder. Nós temos 2 questões, bem pouquinho, né? Só 2 questões, você vai copiar e vai responder. Essa atividade está dentro desse conteúdo locomoção dos animais, na página 6. Não tem nada de anormal nem fora. Vocês já tiveram essa aula, então vocês sabem como responder, tá? Vocês já tiveram, eu já expliquei aqui dentro da sala. Então vocês vamos lá. Leia as frases a seguir com atenção, prestando atenção. Alguns animais têm o corpo coberto por pelos, penas, escamas ou placas duras. Cite um animal que tem as coberturas a seguir.
Então você vai colocar aqui um animal que tem o corpo coberto por pelos, por pena, escamas e pele lisa. Você vai escrever o nome do animal. Na número 2, leia as informações do quadro e complete os espaços com o nome dos seguintes animais. Tem um espaço nesse quadro aqui, ó. Nós temos 2 animais aqui, mas aqui tem 1, 2, 3, 4. Ó. Serpente, cachorro, canário e perereca. Você vai colocar em que lugar ele se encaixa aqui, ó, cada um deles. Animais que voam, morcego e papagaio. Aí você vai procurar aqui nesses 4, qual deles aqui se encaixam, que eles se locomovem voando. Animais que pulam, você vai procurar e vai colocar aqui, animais que pulam. Animais que rastejam, você vai procurar e colocar aqui. E animais que caminham, e vai procurar nesses 4 aqui e vai pôr aqui. Tá bom? Isso é com vocês. Copiou? Agora nós vamos responder. Vou ajudar vocês, tá? Para ser mais rápido. No primeiro, eu tenho lá animal com pelos, o gato. Animal com pena, a galinha. Animal com escama, o peixe. Animal com pele lisa, eu coloquei o sapo. Mas você pode colocar outros animais, tá? Não precisa ser somente esse aqui que eu coloquei. Você pode usar outros nomes, tá? Esse aqui é só para ajudar. Depois nós temos lá para você completar o quadro, na número 2. Que diz assim lá para você colocar completar o quadro com aqueles 4 nomes. Então nós temos o canário, que voa, a perereca, são as formas como os animais se locomovem. Nós temos o canário, que ele o quê? Ele voa. A perereca faz o quê? Ela pula. A serpente faz o quê? Rasteja. E o cachorro, ele faz o quê? Ele caminha. Então, essa é a resposta da número 2. E fica para correção do visto dentro na nossa aula em sala, tá bom? Boa aula e boa sorte para você e até mais.